Olá, tudo bem com você? Este aqui é o Estude, eu sou o professor Brian e esta será a nossa aula sobre Karl Marx. Marx, um dos mais influentes sociólogos de todos os tempos, um dos mais cobrados, e nós vamos dedicar aí várias aulas sobre ele. Nesta primeira aula, eu vou apresentá-los brevemente para você. Marx, um grande pensador de meados do século XIX, viveu no coração do século XIX, estudou filosofia, política, economia, sociologia também, e entre outras coisas. Isso aqui é a base na qual Marx vai desenvolver o seu pensamento filosófico, sociológico, ético e etc. Graças a essa formação que o Marx teve, ele vai aplicar, por exemplo, ao redigir uma gazeta. Ele foi um redator de uma gazeta. Ele foi um dos participantes da Liga dos Comunistas. E também foi um dos fundadores da Primeira Internacional. Primeira Internacional, os trabalhadores de diversos países, por isso internacional, se juntaram e o Marx ajudou na formação dessa Primeira Internacional. Mas o que é essa característica pessoal dele, essa atuação, essa militância dele tem a ver com a sua sociologia e a sua filosofia? Ora, tem tudo a ver. Porque o Marx, ele vai colocar em prática o seu pensamento. E aí eu te convido para ver uma frase do Marx comigo. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo. O que importa é modificá-lo. Então, tudo quanto é filósofo ficava pensando no mundo, pensava e pensava e pensava e pensava, o Marx decidiu botar a mão na massa. Não adianta ficar só pensando, tem que fazer alguma coisa. Essa é a prática do Marx. E essa prática, que também é teórica, ele desenvolveu um pensamento teórico, aparece em alguns livros, como, por exemplo, os manuscritos econômicos filosóficos. Pelo próprio título, você pode perceber que o Marx vai tratar da economia, vai pegar um ponto de vista filosófico para iniciar um estudo sobre a economia, sobre os modos de produção, sobretudo o modo de produção capitalista. Destaco também a ideologia alemã. A ideologia alemã, Marx vai fazer um estudo sobre os ideais, os pensamentos que estavam sobretudo na Alemanha, mas isso vale para a Europa como um todo, e vai ver a falta de prática que tem nesse pensamento. A miséria da filosofia. Esse título aqui é de lascar. O Proudhon, um grande pensador que antecedeu o Marx, Proudhon fez um livro chamado A Filosofia da Miséria. Filosofia da miséria, ele estava filosofando sobre a miséria. Mas na prática não tinha nada. E o Marx, em resposta, vai mostrar que a miséria está na filosofia. Então, daí ele fez a miséria da filosofia. Um dos escritos mais conhecidos e acessíveis do Marx, o Manifesto Comunista. Esse Manifesto Comunista o Marx fez para os operários poderem ler. O pessoal da fábrica, que tinha ainda uma formação muito precária, para eles mesmos conseguirem ler o Manifesto Comunista. É um livro curto, direto, claro, que você mesmo pode pegar o texto e dar uma olhadinha nele sem grande dificuldade. Se você se interessar pelo estudo de Marx, seria uma boa porta de entrada para entendê-lo um pouco melhor. E a gente vai ver alguns fragmentos desse livro aqui. O 18 de Brumário. 18 de Brumário, no qual Marx vai utilizar da história, dados históricos, mostrar a importância da história aplicada à política. E talvez o principal livro, ou pelo menos um dos mais controversos, um dos mais ricos e mais utilizados, é o Capital. O Capital, que o Marx vai fazer uma grande análise sobre todo o modo de produção econômico, social, a maneira de pensar da Europa e do mundo capitalista e moderno como um todo. Certo? Esses livros aqui, dentre outros que eu não mencionei aqui para vocês ainda, nesse material aqui, Marx vai desenvolver o seu pensamento, a sua filosofia, que é uma filosofia prática, por isso a praxis.
no pensamento marxista, a prática não se separa do ato de pensar. O pensamento ganha vida no momento que ele é encarnado na realidade, no momento que a gente põe a mão na massa. Por isso a praxis. A gente vai ver também o materialismo histórico. Vamos ver como a história oferece condições materiais, práticas para a nossa vida. A gente vai ver a luta de classes. Marx vai analisar muito a luta de classes ao longo da história até chegar nos dias de hoje, que é o que importa. Alienação. Marx deu um grande destaque para a alienação. A gente vai estudar um pouquinho dela também. Política. Não tem como deixar de lado a política, que é também economia. Vai estudar um modo de produção capitalista, por exemplo, e daqui vai partir para uma outra proposta, que é a proposta socialista. E tudo isso de acordo com um certo método. E o método é a dialética. O Marx utiliza da dialética para poder elaborar suas reflexões. E é justamente por ser esse aqui o método e a base pela qual Marx vai refletir, que a gente vai começar o nosso curso a partir da próxima aula, estudando um pouquinho dessa dialética aqui. Te aguardo lá. Tchau, tchau.